Muito bem, meus amigos, continuando a nossa análise, agora a gente vai procurar trazer os principais aspectos acerca do controle difuso ou americano de constitucionalidade. Vamos agora procurar analisá-lo sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro. Como é que o controle difuso é aplicado em nosso ordenamento? Já vimos que desde a Constituição de 1891 nós temos o controle americano ou difuso de constitucionalidade, cuja característica principal é a possibilidade de qualquer órgão do Poder Judiciário exercer o controle de constitucionalidade. Vale destacar que quando a gente fala qualquer órgão, é qualquer órgão que possua função jurisdicional. O controle judicial é o controle em regra, de constitucionalidade adotado no Brasil, e esse controle é exercido por órgãos que tenham função jurisdicional. Vamos fazer então aqui uma análise objetiva acerca do controle difuso ou aberto. Vamos lá? Joga aqui na tela comigo. Olha só. Então, nota introdutória, a gente adota esse controle desde a... Primeira ideia, a nossa origem aqui no Brasil foi a Constituição de 1891. Lembrando que o controle difuso é o chamado sistema americano. Controle difuso é chamado de sistema americano de controle de constitucionalidade. No controle difuso, nós sabemos que qualquer órgão do judiciário, pode exercer esse controle. O controle no Brasil é eminentemente um controle judicial, destacando que órgão que tenha função o quê? Jurisdicional. Então, o controle no Brasil, o controle difuso ou aberto, ele está entre nós desde 1891. A inspiração foi o sistema americano de controle de constitucionalidade, com aquela decisão, de 1803, lá do juiz, chefe da Suprema Corte norte-americana, o juiz John Marshall. E aí, esse controle, a característica dele é exatamente que pode ser exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário. O controle de constitucionalidade difuso, quando a gente fala de competência, é exatamente essa ideia. A competência, então, é uma competência aberta, difusa. Por quê? Um juiz, um tribunal de justiça, o próprio Supremo, enfim, todos têm competência para exercer esse controle difuso. Por quê? Porque esse controle difuso, em regra, é um controle incidental. Em regra, é incidental. Como assim incidental? O controle difuso, ele é exercido diante de um caso concreto. Então, ele é exercido diante de um caso concreto, e todos os juízes e tribunais, ao julgar um caso concreto, podem analisar a constitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo do poder público. Uma questão importante é a questão do controle de ofício, ou seja, o próprio Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade de ofício. Vale destacar que o STF tem entendido que é possível esse controle. O STF tem dito que o juiz pode declarar de ofício a inconstitucionalidade. Porém, o próprio Supremo também entende que não se aplica essa declaração de ofício, não se aplica no julgamento de recurso extraordinário. Não se aplica no julgamento de recurso extraordinário. Veja que a principal forma de o Supremo exercer controle difuso é no caso do
recurso extraordinário, é a principal, está no artigo 102.3. Por que que o Supremo entende que, em regra, essa declaração de ofício não vale no controle, no julgamento de recurso extraordinário? Porque no recurso extraordinário, o Supremo exige o chamado pré-questionamento. Então, a parte, quando vai interpor um recurso extraordinário, ela tem que ter questionado, pré-questionado a matéria no âmbito do tribunal, por exemplo, do Tribunal de Justiça ou do TRF. Geralmente, a parte faz esse pré-questionamento por meio de um embargo de declaração lá no Tribunal de Justiça. Ou seja, o Supremo não pode declarar inconstitucionalidade de ofício, essa tem sido a tese dominante no Supremo, não pode declarar inconstitucionalidade de ofício no recurso extraordinário. Por quê? Porque a parte que interpõe o extraordinário tem que ter feito esse questionamento perante, por exemplo, o Tribunal de Justiça. Mas, no geral, o Supremo admite o controle difuso de constitucionalidade de ofício. Legal? Continua comigo. Uma questão importantíssima é a questão da cláusula de reserva de plenário. Veja que essa cláusula de reserva de plenário veio, né? A gente analisou a questão histórica, veio na Constituição de 1934. Acompanha comigo então a leitura. O artigo 97 da nossa carta diz assim: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Olha só, fica atento. A cláusula de reserva de plenário, ela vai ao encontro do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Veja que a lei presume-se constitucional até que se prove o contrário. Veja que a presunção de constitucionalidade, ela é uma presunção relativa. A doutrina diz uma presunção iuris tantum, ou seja, é uma presunção que pode ser quebrada. Veja, a cláusula de reserva de plenário, ela só vale para tribunais. Veja que nós estamos falando de controle difuso e vimos que o controle difuso ele pode ser exercido por qualquer juiz ou por qualquer tribunal do Poder Judiciário. Porém, é irrazoável pensar que se exigirá uma cláusula de reserva de plenário para juiz. Ora, se o juiz decide monocraticamente, se o juiz decide isoladamente, singularmente, né, não há como exigir cláusula de reserva de plenário. Então, essa cláusula que exige que somente maioria absoluta do tribunal ou do órgão especial possa declarar a inconstitucionalidade, ela somente se aplica a tribunais. Eu vou aqui destacar algumas decisões do Supremo sobre isso, porque esse tema é muito importante e muito cobrado na prova. Beleza? Joga aqui na tela comigo para a gente analisar essa questão. Olha só então. Ele diz, somente pela maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, o artigo 93.9 fala do órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Vamos analisar algumas questões aqui. O Supremo Tribunal Federal, ele editou a súmula vinculante número 10 e ele diz assim, ó, viola a cláusula de reserva de plenário. Muitas vezes na prova aparece a expressão latina, full bench. Latina não inglesa, perdão. Do direito americano, full bench. Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de um órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Perceba um detalhe. O artigo 97 diz que somente a maioria absoluta do tribunal ou dos membros do respectivo órgão especial poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Os tribunais, conforme o previsto no seu regimento interno, eles funcionam pelo plenário, que é a sua composição cheia, que é exatamente o full bench, ou
o órgão pode funcionar pelos chamados órgãos fracionários. Então, há tribunais que têm turmas, sessões, câmaras. Veja, em regra, esses órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade. Então, quando um órgão fracionário está julgando um caso concreto e, para analisar o mérito do caso concreto, o órgão fracionário precisa passar pela constitucionalidade ou não de uma lei, ele vai parar o julgamento, vai submeter essa questão da inconstitucionalidade ao plenário do tribunal para que o plenário julgue a questão da inconstitucionalidade, depois devolva para o órgão fracionário e aí o órgão fracionário vai julgar o mérito da demanda. Então veja que, em regra, o órgão fracionário não pode declarar a inconstitucionalidade por causa da cláusula de reserva de plenário. Porém, o que estava acontecendo? Muitos órgãos fracionários dos tribunais, turmas, câmaras, sessões, eles não estavam expressamente declarando a inconstitucionalidade, mas estavam dizendo que a lei não se aplicava àquele caso concreto. Eles não estavam aplicando uma lei existente, vigente, a um caso concreto que, em tese, aquela lei deveria ser aplicada. Ou seja, havia um afastamento de aplicação da norma. Então, o tribunal estava quase que, o órgão fracionário é como se ignorasse, né, o sentido normativo de uma determinada lei. Veja, ele não declarava a inconstitucionalidade, mas afastava a aplicação daquela norma em um caso concreto. E aí o Supremo editou a súmula vinculante número 10, com base no artigo 103, hífen A. O Supremo editou a súmula vinculante número 10 e diz assim, ó, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de um órgão fracionário que, mesmo não declarando a inconstitucionalidade, afasta a incidência de uma norma que deveria ser aplicada àquele caso concreto. Então, a cláusula pode ser violada quando um órgão fracionário declara a inconstitucionalidade, ele não pode fazer isso, ou mesmo quando, mesmo sem declarar a inconstitucionalidade expressamente, o órgão fracionário afasta a incidência de uma norma que, em tese, deveria regular aquele caso concreto. Legal? Volta aqui na tela comigo. Então, o que é que nós temos? A súmula vinculante número 10. Aí eu tenho aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal, na reclamação 12.275, ele disse o seguinte: cláusula de reserva de plenário, regra geral, submissão obrigatória. Um trecho da decisão diz assim: não há necessidade de pedido das partes para que haja o deslocamento do incidente de inconstitucionalidade para o pleno do tribunal. Isso por quê? Porque é dever do órgão fracionário, dever de ofício do órgão fracionário enviar isso ao pleno, uma vez que o fracionário não pode declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, detalhe, nem afastar a sua incidência no todo ou em parte. Lembra que essa ideia de não poder afastar vem da súmula vinculante número 10. Então perceba que ele está dizendo, ó, o órgão fracionário não pode declarar a inconstitucionalidade. Então o que ele vai ter que fazer? De ofício, ele vai ter que submeter, vai ter que enviar essa discussão sobre a constitucionalidade para o pleno ou órgão especial. Essa é a regra. Continua comigo. Cláusula de reserva de plenário, submissão obrigatória. Da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei federal sem observância da reserva de plenário, veja, a decisão declarou a inconstitucionalidade de uma lei federal sem a observância da reserva de plenário. É cabível recurso extraordinário fundado na violação do artigo 97, artigo 103A da Constituição. O 103A é exatamente o que cuida do recurso extraordinário. Então perceba que ele disse, ó, se não for observada a cláusula de reserva de plenário, contra essa decisão que declara a inconstitucionalidade, cabe recurso extraordinário, por quê? Porque violação direta do artigo 97 da Constituição. O que mais? Cláusula de reserva de plenário.
dispensabilidade. Veja que eu disse que, em regra, os órgãos fracionários não podem declarar diretamente a inconstitucionalidade. Antes terão que submeter esse incidente de inconstitucionalidade ao pleno do tribunal. Porém, o artigo 481, parágrafo único do CPC, e ele incorporou, na verdade, uma jurisprudência pacífica no Supremo. Ele diz assim, ó, os órgãos fracionários, ó o detalhe, não submeterão ao pleno ou ao órgão especial arguição de inconstitucionalidade, detalhe, quando, veja, a regra é, o órgão fracionário deve submeter ao pleno ou ao órgão especial o incidente da inconstitucionalidade. Porém, aqui está dizendo que ele não precisa fazer isso. Quando? Quando já houver pronunciamento destes, ou seja, do plenário ou do órgão especial, ou do plenário do próprio Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Então fica atento com isso. Qual é a regra geral? Se um órgão fracionário está analisando, por exemplo, um habeas corpus e precisa discutir a constitucionalidade ou não de uma determinada lei, qual é a regra? O órgão fracionário, para o julgamento, submete ao pleno ou ao órgão especial o incidente de inconstitucionalidade, aguarda a decisão do pleno ou do órgão especial e depois ele dá continuidade ao julgamento daquele habeas corpus nesse exemplo. Porém, o artigo 481 incorporou uma jurisprudência do Supremo, segundo a qual o órgão fracionário não precisa submeter o incidente de inconstitucionalidade ao pleno quando o próprio tribunal ou órgão especial já tiver decidido isso no seu plenário. Isso é um princípio da razoabilidade, de racionalidade processual. Ora, vamos imaginar que o órgão fracionário submeteu uma demanda ao pleno e o pleno declarou que a lei era inconstitucional. Beleza. Logo na sequência, o órgão fracionário pega um caso exatamente igual. Neste caso, como o pleno do tribunal ou o órgão especial já tinha declarado, por exemplo, a inconstitucionalidade daquela norma, então não há necessidade de todas as vezes o órgão fracionário submeter esse incidente de inconstitucionalidade ao pleno ou órgão especial. Detalhe, quando é que o órgão fracionário não precisa submeter o incidente de inconstitucionalidade ao plenário ou órgão especial? Quando o plenário daquele tribunal já houver declarado a inconstitucionalidade, já houver analisado aquele caso, ou quando o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal também já tiver se manifestado sobre a constitucionalidade daquela lei. Então, o órgão fracionário, nesse caso, como já houve uma manifestação anterior do plenário, órgão especial ou do plenário do próprio Supremo, aí nesse caso o órgão fracionário não precisa submeter o incidente. Aí nesse caso o que é que ele vai fazer? Como a decisão do Supremo e em regra do plenário também tem efeito erga omnes, efeito vinculante e efeito para todos, o que o órgão vai fazer é aplicar aquela tese já firmada no Supremo ou no próprio tribunal. Legal? Tudo bem? Joga na tela comigo, vamos continuar. Notas importantes sobre a reserva de plenário. Vamos lá. Primeira ideia. O Supremo Tribunal Federal, ele disse assim, eu coloquei aqui, primeiro, a cláusula de reserva de plenário é dirigida apenas aos tribunais. Olha o que diz o Supremo. O artigo 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo à decisão de maioria absoluta dos membros do tribunal ou dos membros do órgão especial, está se dirigindo a quem? Aos tribunais indicados no 92, o 92 cuida dos órgãos do Poder Judiciário, e aos respectivos órgãos especiais, de que trata o 93.9. O 93.9, ele diz que só pode haver órgão especial nos tribunais compostos, de mais de 25 membros e tal. Então, o que eu tenho? O 97, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade, a decisão de maioria absoluta do tribunal ou do respectivo órgão especial, ele diz, está se dirigindo apenas a tribunais e a órgãos especiais.
A referência, portanto, vamos mudar aqui a cor da fonte? Ó, não atinge juizados de pequenas causas, juizados especiais, os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam na esfera recursal sob regime de plenário ou órgão especial. Guarda isso. Reserva de plenário somente vale para tribunais. Quer dizer, então, que turma recursal, juizados especiais não se submetem à cláusula de reserva de plenário. Continua comigo. Ainda dentro dessa ideia, né? Dirigida apenas aos tribunais. Olha só, a chamada reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade, vamos destacar, não se aplica deveras às turmas recursais de juizado especial. Por quê? Porque turma recursal não é tribunal. Não funciona por meio de plenário ou órgão especial. Não se aplica a turmas recursais. Fica atento. Ainda dentro dessa ideia, a cláusula de reserva de plenário diz a doutrina dominante que a cláusula de reserva de plenário não é exigida para declaração de constitucionalidade. Nós vimos pela leitura do 97 que ela é exigida para quê? Para declarar a inconstitucionalidade. Da mesma forma, não se exige cláusula de reserva de plenário, segundo a jurisprudência do Supremo, nos casos de interpretação conforme à Constituição. Por quê? Porque a interpretação conforme, a gente vai ver isso quando falar, por exemplo, da ação direta de inconstitucionalidade, a interpretação conforme visa manter a presunção de constitucionalidade. A técnica constitucionalidade. A técnica da interpretação conforme, vai dizer que uma determinada interpretação deve ser evitada para que a norma permaneça constitucional. Então diz assim, essa norma é constitucional desde que ela não seja interpretada de tal forma. Então a técnica de interpretação conforme, na verdade, não está declarando a inconstitucionalidade. Na verdade, é uma forma de tentar manter a constitucionalidade ou pelo menos a sua presunção. Continua comigo. Não se aplica cláusula de reserva de plenário no caso de não recepção de direito pré-constitucional. Direito pré-constitucional, aquela norma editada antes da Constituição, no nosso caso, da Constituição de 88. Olha a tese dominante no Supremo. Ele diz assim, a incompatibilidade entre uma lei anterior e uma Constituição posterior resolve-se pela constatação de que se registrou em tal situação mera o quê? Revogação. Aqui, revogação da espécie inferior, não se verificando hipótese de inconstitucionalidade. Isso significa que a discussão em torno da incidência ou não do postulado da recepção, precisamente por não envolver qualquer juízo de inconstitucionalidade, mas sim, quando for o caso de simples revogação de diploma pré-constitucional, veja, o postulado da recepção dispensa a aplicação do princípio da reserva de plenário. Fica atento, porque o Supremo não adota a tese da inconstitucionalidade superveniente. Então, quando o tribunal diz assim, olha, uma lei editada em 1970 tem um conteúdo totalmente contrário à Constituição de 88. Quando o tribunal analisa isso, na verdade, ele está analisando o chamado conflito intertemporal de normas. Veja, as normas editadas antes da Constituição que sejam incompatíveis materialmente com a Constituição, segundo o Supremo, serão revogadas. Não há juízo de inconstitucionalidade. Ora, se não há juízo de inconstitucionalidade, não se exigirá a cláusula de reserva de plenário, porque esta é exigida exatamente para que se declare a inconstitucionalidade da norma, da lei ou do ato normativo do poder público. Detalhe,
essa tese é a tese predominante na doutrina e também no Supremo Tribunal Federal. Legal? Continua comigo, joga aqui na tela. Olha lá. Agora o seguinte, ó, não recepção de direito pré-constitucional, tese pendente de julgamento. Há autores e no Supremo também foi levantada essa questão. Nesse agravo de instrumento, né, número 838-118, a questão aqui era nenhum recurso extraordinário, né? A questão aqui era a discussão, o seguinte, foi levantada a ideia de repercussão geral para se verificar se há ou não observância, se há ou não necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário para se analisar a questão do direito pré-constitucional. Então, a tese dominante no Supremo é a tese, vou voltar rapidamente, a tese dominante no Supremo é: para a análise de direito pré-constitucional não se aplica cláusula de reserva de plenário. Porém, há no Supremo e há na doutrina, parcela da doutrina que entende que deveria ser também analisada a cláusula da reserva de plenário quando houvesse, em alguns casos, a questão de análise de recepção ou não de direito pré-constitucional. Continua comigo. Aqui, o controle de constitucionalidade no meio difuso, a finalidade dele, né, é proteger o quê? Direitos subjetivos. Nós temos um caso concreto e diante daquele caso concreto a gente vai analisar, né, se aquela lei deve ou não ser declarada inconstitucional para que o Poder Judiciário analise, em última análise, o pedido que está sendo demandado ali na ação. Aqui, efeitos da decisão no controle difuso. Efeitos da decisão. Regra geral. Veja, a regra geral é que o efeito é inter partes, ou seja, vale somente para aquelas partes, e além disso, esse efeito é ex tunc, ou seja, retroativo. Por que se adota em regra o efeito retroativo? Porque nós temos adotado a tese da nulidade absoluta. Essa, em regra, é a tese adotada. A tese da nulidade absoluta da lei inconstitucional. Então, desde aquele precedente lá do direito norte-americano, entende-se que a norma é nula. Então, o tribunal, quando ele declara o nome, declara a inconstitucionalidade, ele está reconhecendo uma inconstitucionalidade pré-existente. Então, ele meramente vai reconhecer a nulidade absoluta da lei, por isso que, em regra, os efeitos são inter partes e ex tunc. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ele tem admitido em situações extremas a chamada modulação temporal de efeitos. E aí, nesse agravo de instrumento, né, em recurso extraordinário número 631.400, ele diz assim, ó, a orientação do Supremo admite, veja, em situações extremas, o reconhecimento de efeitos meramente prospectivos à declaração incidental de inconstitucionalidade. Olha só, em regra, essa técnica da chamada modulação temporal dos efeitos é adotada no âmbito do controle concentrado, no âmbito da ação direta, da ADPF, da ADIM por omissão e tal. Agora, o Supremo tem adotado e tem predominado no Supremo a tese da chamada objetivação do controle difuso. O que é isso? O Supremo tem utilizado alguns aspectos do controle concentrado e migrado isso para o controle difuso. Em regra, o controle difuso ele é um controle interpartes, os efeitos da decisão, né? Os efeitos são interpartes e retroativos.
Porém, o Supremo, diante de casos para se preservar a segurança jurídica ou da alta relevância da questão discutida, o Supremo tem permitido a chamada modulação temporal de efeitos. O que é isso? O Supremo decide o melhor momento em que aquela decisão vai começar a surtir os efeitos. É possível que o Supremo diga que aquela decisão tenha efeitos meramente ex nunc, ou seja, da decisão em diante. É possível também que o Supremo declare essa inconstitucionalidade pró-futuro, os efeitos prospectivos, ou seja, para além da decisão judicial. Então, a regra é: a decisão do controle difuso é uma decisão inter partes e uma decisão o quê? Uma decisão ex tunc, retroativa. Porém, é possível que o Supremo faça a modulação de efeitos para que a decisão de inconstitucionalidade surta efeitos apenas da decisão em diante, ex nunc, ou até pro futuro. Detalhe, essa tese de que a decisão é inter partes também tem sido, de certa forma, flexibilizada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem permitido, em alguns casos, que a decisão tenha efeito erga omnes, mas isso a gente vai deixar para analisar na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.